Então, assim, se eu sou um sócio minoritário que está reclamando de uma gestão e de um controlador, eu tenho meus direitos de pedir a prestação de contas, que, né, que se ela por acaso não foi feita, e discutir essas contas. Tá? Se eu sou, por exemplo, um majoritário e tenho um administrador, eu posso mudar o administrador, que eu sou majoritário. Eu mando, se eu não sou eu mesmo próprio administrador. Ou a soma de cotas de majoritários, por exemplo, se são mais sócios, se a soma der mais de 50 mais um, tudo certo. Mesma coisa, controle. Você formou um bloco de controle para mais de 50%, você vai com esse bloco mandar e desmandar na sociedade. Esse bloco não precisa ser coeso, ele pode ser um bloco que se junta de vez em quando para certas matérias e outras não. O que a gente chama de controle difuso. Agora, em alguns negócios você pode fazer um acordo de sócios e formalizar esse bloco de controle. Na grande maioria dos negócios, o acordo de sócios é de 100%. Todo mundo participa do acordo. Difícil ter, geralmente em grandes companhias e afins, tem esse acordo de controle de 50% mais um. Mas em negócios mais até médios, na verdade, não são iniciais. É bem comum que todo mundo assine o acordo de sócios. E aí, como você bem falou, Cristiano, o acordo de sócios tem alguns parâmetros que a gente discute que sobrepõe o contrato social. Então, assim, tem duas figuras de governança. Eu ia fazer essa pergunta justamente, porque a gente vê aí um contrato social, né, que foi o que você falou inicialmente, que toda empresa vai ter um contrato social, que muitas vezes, inclusive, ele vai ser superficial, dependendo dos casos, né? E você vê um acordo de sócios, né, sendo adotado por algumas empresas que têm uma instrução para isso. Em teoria, o contrato social sempre vai ser o que vai prevalecer, certo? Essa é a minha dúvida. Qual a tua visão sobre isso hoje, juridicamente? Assim, o acordo de sócios, usualmente, tem uma previsão de que ele sobrepõe o contrato social. E você deve adequar o contrato social à realidade do acordo de sócios. Mas eles têm que estar interligados, eles têm que falar a mesma língua, certo? Isso, exatamente. Perfeito, você tem toda a razão. Então, óbvio, daí é o advogado que tem que orientar bem, né? O advogado e contador, às vezes, né? Tem que orientar bem o empresário, né? Eu não posso ter um acordo de sócios que fala uma coisa e um contrato social que fala outra, sob pena de dar um tilt na cabeça do juiz se caso der uma encrenca de ter que discutir judicialmente isso. Então, no mundo ideal, na perfeição da aplicação da lei, a orientação vai ser: faça um acordo de sócios que tenha uma harmonia com o contrato social. O que acontece? O contrato social, para quem começa, se você for na junta comercial, você consegue constituir, como a gente brinca, né, que é o contrato de sócios o contrato social de padaria, né? Ou de papelaria. Papelaria, né? Preenche a lacuna ali e tá pronto. Isso é muito básico, né? A gente não aconselha você ficar num contrato social tão básico assim. Só que tem coisas do contrato, da relação entre sócios, que não convém estar no contrato social. Sim. O que acontece? Porque o contrato social, ele é registrado na junta, ele é público. Se você tem no CNPJ, você vai lá e qualquer um tem acesso às informações que estão ali dentro. E o acordo de sócios, não. O acordo de sócios, ele se sobrepõe ao contrato social do ponto de vista de matérias que são ali debatidas, porque elas têm algumas matérias que são sigilosas. Alguns acordos de sócios têm, por exemplo, metodologia de cálculo de valor de empresa. Ou seja, quanto vale o nosso negócio? É bacana. É bacana quando os sócios têm claro isso, sabe? É saudável, inclusive. Como se avalia o nosso negócio? Eu vou dizer que a imensa maioria dos empresários não sabe qual é o valor do negócio dele e muito menos como é que se avalia. Isso é o geral, tá? E é complexo, tá? Não é uma deficiência, porque é complexo. Se você tem claro isso e coloca isso no teu contrato social, você já deu um passo gigantesco para evitar brigas no futuro.